Prezados ouvintes, mais uma vez estamos aqui de volta, aqui nos estúdios do Centro de Pesquisa Profético, para apresentar mais um tema. Desta vez, estamos de volta para apresentar sobre o propósito de nossas vidas neste mundo. Quero agradecer aos nossos telespectadores em todo o mundo que nos assiste e que retorna com ahavá, com amor, exatamente aos temas anteriormente apresentados, outros temas. Hoje nós queremos mostrar exatamente como se procede um professor com um aluno. A relação correta entre o professor e o aluno não significa que o professor seja superior e o aluno inferior, em posições desiguais. A relação correta entre o professor e o aluno é quando o professor torna-se amigo do aluno. O professor encontra-se junto com o aluno na mesma jornada. Ele desce ao nível do aluno e o ajuda a se desenvolver na direção que seja adequada para ele. Somente desta maneira o professor será realmente capaz de passar seu conhecimento para o aluno. Vamos expandir então o nosso tema, dando uma ilustração interessante. Por exemplo, prezado telespectador, o professor não é aquele que está com o aluno e automaticamente aquele professor ele não acha que sabe mais do que o aluno. Não, em hipótese alguma. O professor ele não olha para o aluno e reclama com o aluno e bate no aluno e tenta oprimir o aluno. Em hipótese alguma. O professor é aquele que olha para o aluno e tenta dizer o caminho para o aluno. Ele não se acha inferior ao aluno e nem se acha superior ao aluno, mas ambos caminham juntos numa direção. E mostra o caminho para o aluno. Mostra juntos, ele desce ao nível do aluno, se torna semelhante ao aluno, não superior e nem inferior, e então ele vai andando no caminho com o aluno. Exatamente, vamos tentar fazer isso, meus prezados telespectadores, hoje. Observe um exemplo que nós queremos mostrar para vocês. Por exemplo, tudo depende da medida do vaso. Digamos que alguém quer me trazer um caminhão cheio d'água, mas eu só tenho um pequeno tubo de ensaio. Assim, eu só posso receber um pouco d'água. Porém, se eu tiver um balde, já poderei receber mais água. E se eu comprar e levar o meu próprio caminhão vazio, poderei receber toda a água que a pessoa queria me dar. O mesmo ocorre com a espiritualidade e a luz superior. Em Sof, a luz infinita encontra-se à nossa volta e está em repouso absoluto. Mas nós não a sentimos, porque não temos nenhum recipiente ou cli para ela. Porém, se desenvolvermos em nós mesmos um cli, e à medida que tivermos um cli suficientemente grande, poderemos receber essa luz superior e sentir o mesmo prazer infinito que o Criador preparou para nós. Por incrível que pareça, preste atenção, um vaso. Imagine agora que você receba um caminhão-pipa.
Imagine que aquele caminhão-pipa, ele então se desloca na estrada e traz água. Exatamente, o caminhão gigante, cabe bastante água. E então ele se aproxima de sua pessoa. Imediatamente que aquele caminhão cheio de água, que ele se aproxima da sua pessoa, você então não tem recipiente, não tem um vaso capaz de absorver toda aquela água. Então, prezado telespectador, você pega simplesmente o que você tem, um pequeno copo. E você então, o receptor, aquele que é você, e o doador, aquele que está com o caminhão, vai e olha para você com um copo. Imediatamente ele lhe dá aquilo que você tem em mãos para captar a água. O copo, então, é colocado a água, mas você recebe só aquela quantidade que você está com a mão no copo segurando. Mas vamos que você, então, receba um vaso maior. Que você agora abra o seu cli, abra o seu vaso. Imediatamente, prezado telespectador, automaticamente você percebe que agora o caminhão coloca mais água, porque você está com um recipiente maior. Mas vamos que você cresça e vamos que você traga um vaso maior ainda. A água vai suprir, ele vai dar exatamente aquilo que você está oferecendo com a capacidade de receber. Mas vamos que agora você traga um caminhão semelhante ao dele e ele despeja toda a água que ele trouxe para dar para você. É isto que vamos tentar fazer neste DVD, prezado telespectador. Nós vamos exatamente pegar toda o conhecimento, vamos tentar abrir o seu cli, o seu vaso. E vamos então tentar transmitir completamente, de uma forma mais ampla. Se você tiver com um copo, você não vai entender esta mensagem. Mas se tua alma se expandir, se teu copo se expandir, se por acaso você pegar um vaso maior, ou se você pegar um recipiente maior ainda, vai depender da tua cabeça, da capacidade de teu vaso tentar absorver. Tem pessoas que vai assistir esse DVD e vai conseguir acatar todo o conhecimento aqui transmitido. Mas tem pessoas que vai conseguir só pegar um copo, porque o seu cli não está ainda aberto. Bem, prezados telespectadores, e então vamos começar a abrir o teu vaso, vamos começar a abrir o teu recipiente, prezados ouvintes, mostrando como tudo começou. Exatamente antes que nada existisse, antes do nada, nada existisse, somente o Criador, que é exatamente errado, um só. Somente Ele existia, em sua forma inconcebível e irreconhecível, aquele que não teve tempo e aquele que não está limitado ao espaço. O Criador, Ele está numa situação. O Criador está em uma posição, prezado telespectador. Está em uma dimensão que foge e que vai além da capacidade humana de captar a dimensão que Ele está. Nem o tempo, nem o espaço, de onde Ele está, no seu universo do esplendor, onde Ele tudo controla. E acima disso, ninguém, nem malachim, nem anjos, ninguém tem acesso. Ele é irreconhecível. A sua grandeza é insondável. E Ele é uma fonte. Ele é uma fonte das manifestações. Ele é uma espécie que não está limitado ao corpo físico e não se limita a nada de tempo e nem tampouco tamanho para Ele, nada é grande demais para Ele. O Criador, prezado telespectador, está acima de tudo. Está acima, e o tudo é uma ideia criada. Uma ideia criada por Ele, que está dentro dele. E não Ele está
dentro do tudo. E então, prezados telespectadores, o Criador nesta posição, com sua dimensão infinita, sendo uma pessoa gigantesca, em que as mentes não captam e nem mesmo a consciência quântica consegue calcular a grandeza do seu ser. Ele era simplesmente um vaso gigantesco, e um dia ele desejou dar. Um dia o Criador, ele começou a vibrar numa frequência, e esta frequência é chamada de doador. Ele queria compartilhar, ele queria doar. Então, prezados ouvintes, o doador, a primeira manifestação dele foi através de uma criação que não temos capacidade de dimensionar, chamada Ain. Exatamente a letra Ain, exatamente como vocês estão vendo aí na tela, que vale o número 70. Este Ain é traduzido em nossa língua como o nada. Exatamente o Ain, ele está numa dimensão de o nada. E então ele criou um espaço vazio. E nada existia naquele espaço. Isto implica que antes deste espaço vazio, que se chama nada, ou Ain, o Criador estava numa dimensão além do Ain, da sua manifestação. Aqui você tem uma ideia de que ele criou aquele espaço exatamente para poder preparar-se a fim de que ele pudesse doar, manifestar. E então, prezado telespectador, a primeira vibração que houve, a primeiro som que houve dentro do Ain foi as duas letras hebraicas Mi e Yud. Exatamente Mi e Yud, estas duas letras, prezados ouvintes, que está bem correlacionada com a palavra Bará, criar. Ele então vibrou, essas duas letras vibraram em uma voz magnífica. A expressão, a junção dessas duas letras, então deu origem à palavra Mi, que em hebraico significa quem. E vibrou dentro do Ain estas duas letras. E as duas letras falavam Mi, vibrava dentro de todo o Ain. Todo o Ain vibrava, prezado telespectador. Todo nada vibrava. E então, quando o eco do Ain chegou até as suas fronteiras, então voltou novamente o eco com a expressão de trás para frente, com a expressão Ele. E então, de trás para frente, foi juntado as duas palavras Ele e Mi. A palavra Mi, para quem não sabe, em hebraico, significa quem. Ele significa a roupa de luz. A roupa de luz de Mi. A fisionomia agora manifestada de Mi. A união de Mi com Ele, de trás para frente. Então fez surgir a expressão Elohim, que nós traduzimos como Criador. E quando então, prezados telespectadores, Elohim se manifestou desta forma, imediatamente ele então criou a primeira letra. E a primeira letra foi a causa pelo qual o primeiro universo veio à existência. A letra então Yud veio em uma manifestação magnífica, gigantesca, em uma manifestação
maravilhosa. E Yud então surgiu, e a letra Yud vibrou, e ali foi criado, dentro do Ain, o Criador, Elohim Todo-Poderoso. E então ele começou a formar os primeiros seres. A expressão da primeira letra como Yud, para aqueles que não sabem, existe exatamente duas combinações dentro do Yud. As combinações é exatamente a combinação de Mi com Ele. Nestas duas combinações, então nós temos a parte Mi é exatamente masculina e a parte Ele é a parte feminina. Quando as duas partes se uniram, e então ele criou dentro do Ain o Yud, a parte masculina passou a ser chamada de Keter e a parte feminina passou a ser chamada de Hokmah, dentro de uma só letra, a letra Yud. Imediatamente, prezados telespectadores, nesta dimensão gigantesca, o Yud então começou a se manifestar ali e começou a criar seres numa dimensão de luz, o universo dos seres da luz. As figuras com todo o seu programa de DNA, todo o programa ali foi colocado nas 4 bases hidrogenadas, e eles começaram a vibrar seu DNA através das letras timina, guanina, citosina e adenina. E aqueles seres de luz, prezados ouvintes, começaram a existir, arcanjos, melahins daquela dimensão. Para aqueles que não sabem, nesta dimensão, que é a dimensão Keter, que a gente conhece como coroa, nesta dimensão, prezados telespectadores, na coroa, nesta grandeza gigantesca, onde ele cria todos os dias, o Eterno cria 70 mil mundos e não para de criar nunca. Continuamente ele está criando nessa dimensão. Exatamente Eler mais Mi, Elohim, como Hokmah dentro de Keter, nesta grandeza de sua manifestação. Continuamente, todos os dias, ele está criando os novos mundos, novos seres. E Keter, que é a cabeça, que é a coroa, que é o centro nervoso central do universo, que tudo controla. Ali, ele se manifesta numa base incrivelmente gigantesca. Neste grande e gigantesco universo, formado por sistemas de solares, feito também de luz. A beleza ali é indescritivelmente magnífica. Ali é um universo de 1000%. É um universo de uma dimensão magnificamente incompreensível de prazeres, de alegria, de coisas belas, que nem mesmo a sombra do pensamento consegue captar. Um mundo de 1000% dentro de Keter. Dentro desta dimensão, o Yud então passou a ter o desejo de criar outro vaso para doar. E assim, prezados telespectadores, nós queremos continuar dizendo que o Yud, imediatamente, o Yud criou outro Kli, outro vaso, outro universo. O desejo de doar mostra quão vazio é o Criador. O Criador se esvazia completamente. O Criador é um ser totalmente vazio de si mesmo, do seu próprio egoísmo. O desejo do Criador, prezado telespectadores, é só doar, é só dar. E então, para que este desejo pudesse ser elucidado, imediatamente este Criador
Eler mais Mir, Elohim. E então manifestou e criou outro universo. E este outro universo, prezados ouvintes, chama-se universo do Rei. Uma outra letra do seu Kadosh nome. E então, esta outra letra, a primeira Yud, o universo do Yud, que é o universo de Keter mais Rokma. Agora, no universo do Rei, era o universo exatamente somente feminino. Era um universo somente feminino, conhecido pelo mundo judaico, pelo mundo hebraísta, como o universo de Binah. Neste universo de Binah, o Eterno cria então um vaso feminino, a fim de que ele pudesse doar, a fim de que ele pudesse dar. O interessante, prezado telespectador, que quando eu estudava nos estudos biológicos, na área médica, eu me lembro que o Yud, exatamente, que é o macho, é o Ishi, incrível, dentro do Ishi, dentro do macho, ele tem tanto fêmeas dentro dele, ele tem tanto X como cromossomos Y. Y corresponde ao Yud. O X, colocado pelos homens, corresponde à letra Re. É incrível, exatamente uma figura bem à sua imagem. O macho é uma prefiguração desta manifestação dentro deste Yud. Agora o Eterno cria a Re. Ele cria a parte feminina. E você pode perceber que a parte feminina, a Ishar, a mulher, por incrível que pareça, a mulher, ela só tem X. Ela só tem Re. Ela não tem a parte masculina, somente o Re. E isso está explicitamente conhecido dentro do cromossomos. É muito claro esta dimensão. E então, o Yud passa a dar. O Yud passa a doar continuamente a vontade de dar, a vontade de doar. E Yud então envia luz. Luz aqui exatamente é o conhecimento. As 22 consoantes, as 22 letras que foram criadas dentro do Ain, onde as primeiras letras Mi e Ele formaram-se dentro do Ain. Então promoveram que todos os seres nesta dimensão fossem criados. Malar, anjos de todas as espécies, chamado também, conhecido por muitos dentro do mundo hebraísta, entre os judeus, como o universo dos engenheiros. Nesta dimensão existem milhares de sistemas com sóis, galáxias, mundos, estrelas, tudo perfeitamente colocado numa dimensão magnífica, numa beleza indescritível, prezado telespectador. Esta dimensão, prezados ouvintes, é o universo de 800%, de uma beleza magnífica, mas os moradores deste lugar, eles são altamente egoístas. Por que egoísta? Quando o átomo recebe e só recebe, o receptor que está recebendo, ele tem cargas negativas. Quando aquele que está doando, continuamente doando, ele então tem carga positiva. Quem recebe, carga negativa. Quem doa, carga positiva. Quando o doador, prezado telespectador, doa a luz, o conhecimento e forma aquele universo magnífico, aquele universo continuamente passa a nunca parar de receber. Recebe de uma forma contínua. É como se fosse um mar. O fluxo
em que o doador continuamente envia para a parte feminina, a Re, é um fluxo tão alto, a vibração quântica de sua doação é tão gigantesca que faz com que aquele universo, aquela dimensão criada, aquela grandeza magnífica daqueles mundos que recebem, então passa a ser negativo, egoístas. Então, continuamente, eles começam a inchar de luz, encher-se de luz, e começa a inchar, porque eles começam a ter só os desejos, alimentar os desejos egoístas, suprir só os desejos do prazer, simplesmente suprir o desejo de querer, e o Criador, ele se satisfaz em cumprir o desejo de doar, o desejo de dar, o desejo de doar. E então o Criador percebe que aquele vaso é altamente egoísta. E o Criador junta-se com ela. E imediatamente a união da primeira letra com a segunda letra, formando assim já as duas primeiras letras do nome do Eterno, que é Iá, que significa exatamente sabedoria. Lembre-se, prezados telespectadores, que a expressão do nome dele em Ket é Iê. Exatamente foi isso que ele apresentou-se diante de Moshe, quando perguntou o seu nome: diga-me, para que eu possa dizer ao faraó. E então o Eterno respondeu: diga, faraó, o meu nome é Ierie, Axé Ierie. Exatamente a expressão Ie aqui, prezados ouvintes, significa o eu serei o que eu serei, porque está demonstrando a dimensão que não está limitado ao tempo, ao espaço, mas nessa dimensão agora de Binar, neste segundo universo, que é o universo do Re, nessa dimensão ele já está, prezados telespectadores, no universo de sabedoria. Então chama-se o universo de 800%. O universo 800% é como se você usasse sentidos tão aguçados que você está conectado com tudo, tanto em Keter como naquela dimensão daquele universo. É algo que a palavra, o português, as expressões humanas mais ricas, mais agigantadas, que a dicção e as palavras e o conhecimento humano em qualquer língua, até mesmo no hebraico, não alcançaria nem 1% para expressar como seres que vivem nesta dimensão se sentem, pensam e se conectam uns com os outros. É um mundo que não tem limite, é um mundo da recepção contínua da luz, continuamente. É um vaso magnífico e belo que só recebe numa dimensão que está conectada com tudo e com toda a beleza e com todos. Nessa dimensão a sabedoria se expande e então a luz é criada e expandida, e então a união de Iar, Yud com o Re, forma, então, prezados telespectadores, os 6 universos. Por isso que nós conhecemos a terceira letra da sua manifestação, que é a letra Vav. Nesta dimensão, prezados telespectadores, a letra Vav exatamente tem uma guimatria, exatamente o número 6. E aí foi feito exatamente os seus 6 universos,
fruto desta união de Yud com Re, do masculino e feminino junto com o feminino, ele agora gera 6 universos diferentes, com cores distintas, diferentes, cada universo com suas cores, e cada universo com uma característica exatamente específica. Por exemplo, exatamente os 6 universos de suas dimensões. Universo com cores específicas, cada universo tem a sua cor. Cada universo tem uma específica, exatamente uma específica ação. O universo de Hod, esplendor. O universo de Yesod, que está bem junto do Malhut, fundamento. O universo de Netzah, vitória. O universo de Hesed, graça, misericórdia. O universo de Netzah, vitória. O universo, inclusive, de Gevurah, que significa exatamente o universo da força. E o universo, prezados telespectadores, de Tiferet, que é o universo da beleza infinita, caracterizado pela luz amarela. Exatamente, prezado telespectadores, nestes universos, criado na união de Yud com Re, por incrível que pareça, foi promovido, Re começou a querer doar também. O desejo de doar, o desejo dela também imitar o Yud. Ou seja, prezados ouvintes, quando você tem o desejo de doar, automaticamente o seu vaso está querendo imitar ao Yud, ao seu Criador. Quando o Re desejou imitar o seu Criador, porque ela só recebia, então eles dois se uniram e ela então deu a luz aos seus 6 universos, conhecido como a expressão Vav. E este Vav, estes 6 universos, então expandiu-se dentro daquela magnífica dimensão, cada um com sua característica básica. E então, para purificar os desejos egoístas, para purificar completamente os filhos do desejos egoísta, que é conhecida dentro de um mundo do recebimento, do conhecimento, entre os hebreus, entre os Yehudim, é conhecido como o pão da vergonha. O que é o pão da vergonha? É o ato de somente querer receber para si. É o ato de só querer, mas não quer doar. Então, para purificar os filhos daquela dimensão de Binar, automaticamente, prezados ouvintes, foi criada uma outra letra, Mi mais ela, Elohim, então se manifestou em sua dimensão gigantesca, irreconhecível pela mentes tanto de Malar, Melahins, arcanjo como homens, e então se manifestou e criou outro universo, e criou o outro universo feminino, que é o universo do outro rei, outra letra de sua manifestação. Exatamente aí, já a estas alturas, já estamos com as 4 letras, Yud, Re, Vav e Re. Exatamente, prezados ouvintes, neste universo, ele criou um universo físico. Naquela dimensão só existia luz. Na manifestação do Yud, do Re, parte feminina, do Vav, exatamente a parte nêutron, os filhos, que eram os 6 universos da sua manifestação. Aqui, então, até era só luz, só os seres feitos nesta dimensão, prezado telespectadores, sabe? Pense bem, era só feito de luz, tudo era luz. Os palácios dentro dos planetas, as galáxias com bilhões de sóis e mundos, tudo perfeitamente arquitetado, tudo feito pelas letras Kadosh, tudo obedecendo à sua grandeza da sua voz, e tudo em harmonia
com a consciência doada pelo Yud Revav. Nesta dimensão, prezados ouvintes, que era só luz, ele precisava corrigir os seres que vivem na dimensão de Binar, naqueles que só têm os desejos egoístas. E então ele afastou a luz de dentro do seu corpo, um torru, um borru, um tipo de abismo, e a luz então se recolheu para os cantos e formou um espaço vazio, semelhante a uma bola gigantesca, imensa, infinita, que não temos capacidade humana de calcular em hipótese alguma na nossa dimensão humana. E ali, naquele espaço escuro, vazio, completamente vazio, ali, prezados telespectadores, então ele fala, e naquela luz ele cria seres, naquele espaço vazio, naquele espaço sem luz, ele cria seres, cria mundos, ele cria a matéria. Para aqueles que não conhecem e não sabem, a matéria é exatamente luz inversa. Na realidade, todos os seres, todas as matérias neste mundo físico, prezado telespectadores, na realidade são luz, só que são luz inversa. O Eterno então fez com que átomos, luz, na vibração, na frequência inversa, pudesse então assim ser criada os fótons. Os fótons, para aqueles que não sabem, são vibrações. E as vibrações e a união das consoantes, das 22 consoantes Kadosh do nome do Eterno. Esta unidade, a combinação de acordo com a voz do Criador, foi combinando e foi formando, prezados telespectadores, mundos, sóis, planetas, estrelas. Foi criando então gigantescos sistemas solares, cujos conjuntos dos mesmos formaram-se as galáxias. Uma beleza incrível como a galáxia de Andrômeda, o planeta como Pollux, grandezas de sóis gigantes, 1 bilhão de vezes maior do que o nosso Sol, que já é maior do que a nossa Terra, 1 milhão de vezes, prezados telespectadores. E então, tudo matematicamente, fisicamente, tudo ordenado, tudo equilibradamente colocado. E o Criador, então, prezados ouvintes, começou a fazer mundos, criar tudo fisicamente, matematicamente coordenado para que as coisas pudessem entrar em harmonia. Quando ele criou estes vasos, ele então queria automaticamente corrigir o egoísmo, corrigir o pão da vergonha. E nesta dimensão, prezados ouvintes, ele fez os vasos descerem. Uma vez que os vasos desceram neste mundo, uma vez que os malar que pecaram nesta dimensão magnífica e bela, e então veio a correção. E a correção era para corrigir o pão da vergonha. Então eles desceram aqui no mundo, e mundos e mundos. Sim, prezado telespectadores, é chocante você saber o que ninguém lhe fala, o que a Matrix que ele prende, o que os líderes tentam esconder de você, o que a NASA, o que os grandes telescópios que não dão informação à sociedade, porque para nós para eles somos gado. Nós para eles somos insignificantes. Então as informações verdadeiras eles não passam para a sociedade. Eles não revelam para vocês que os mundos como Marte, Júpiter, Saturno e outros sistemas solares, todos estão devidamente povoados de vida.
devidamente distribuído neste universo sem fim. Um homem tentou falar isso na Idade das Trevas, chamava-se Galileu Galilei. Quando ele disse que a Terra era redonda, imediatamente o sistema daquela época tentou matá-lo. Hoje, a consciência, o mundo já está começando a liberar informações de que existem outros mundos, outras vidas. Sim, prezados telespectadores, os melarrins que pecaram, os melarrins que somente desejaram comer o pão da vergonha, os desejos egoístas, eles precisavam agora descer. E o Criador criou então estes vasos para serem corrigidos. Dentro do conhecimento judaico, estes vasos são chamados de klipots. Para quem não sabe, a expressão hebraica kli significa exatamente vasos. Por que os vasos da vergonha, prezados telespectadores? Sim, porque nesta dimensão, prezados ouvintes, eu quero que vocês saibam que nesta dimensão, os seres que desceram, então eles desceram para o universo de 1%. Lá na região de Rode, de 800% passaram para 700. Na região de Esode, 600, na região de Tífere, 500, na região de Gevurah, 400, na região de Netza. E então, à medida que ele foi descendo, os números das manifestações, da conexão foi diminuindo. Quando chegou então no Malhut, prezados telespectadores, o Malhut, que é o mundo físico, é a manifestação física que o Criador criou. A luz inverteu a luz e automaticamente fez a matéria. Nesta dimensão gigantesca, bela, criada com bolsas e mais bolsas de campos magnéticos que transportam o indivíduo, seres de um mundo, de um universo, de uma galáxia para outras, conhecido como portais. Neste universo perfeitamente arquitetado, belo como a região de Sírios, a região magnífica de Queden, a região das grandezas do trono, ali dentro do Malhut, então, com todas essas belezas, é o universo do mundo de 100%. O universo de 100%, a conexão é 100%. Quando ele fez as almas descerem para os planetas e distribuiu estas almas, automaticamente, prezados ouvintes, ele diminuiu para a conexão de 1%. Você sabe o que significa o mundo de 1%? E por que o Criador agiu desta maneira? Ele agiu desta maneira, prezados ouvintes, para a correção dos vasos que pecaram, para a correção dos vasos que quiseram comer o pão da vergonha, que somente deseja os desejos e alimentam os desejos egoístas. Você pode perceber que o mundo de 1% é o mundo do tato, da visão, da audição, do paladar, do olfato, dos sentidos do corpo, a captação do cheiro da mente, a captação dos sentidos da mão, a captação dos pés. Estes sentidos, o que você vê, o que você sente, o que você gosta, o que você percebe, meu prezado telespectador, toda esta percepção, neste mundo aqui físico e em outros mundos, é exatamente a percepção de 1%. Imagine você descer de um local que era de 1000% e agora você está de 100% e agora você está com 1% somente. Isto você percebe quando a criança nasce. Quando a criança nasce, ela é totalmente egoísta. Você já percebeu?
Você já percebeu que quando a criança é pequenininha, ela é totalmente egoísta, ela acha que o universo é dela, tudo gira em torno dela, mas à medida que ela vai crescendo, à medida que a criança vai desenvolvendo, ela percebe que não tem só ela, tem outros irmãozinhos, não tem só ela, tem outros seres, que a atenção não é só dela, e ela avança até continuamente dominar os seus desejos e seus pensamentos egoístas. Sim, prezados ouvintes, isso é perceptível. E a colocação feita anteriormente a respeito dos mundos, isto implica que não foi só o nosso mundo que caiu em transgressão. Não, prezados ouvintes, outros mundos caíram em transgressão. Muitos mundos caíram em transgressões. E estes seres que aqui desceram exatamente para a correção do seu vaso, a correção da sua alma. Por isso é que você vê o ser humano nesta dimensão. O ser humano, a alma dele é altamente egoísta. O ser humano só deseja satisfazer os seus desejos egoístas. Mas o objetivo do Criador é com que, ao ser humano querer imitá-lo, ao ser humano querer, então, esboçar, expressar o mesmo desejo de Keter do Criador, em dar, se torne parecido com Ele. Ao você desejar, prezado telespectador, ao você desejar doar, quando você doa, quando você então expulsa os seus sentimentos egoístas, quando você então, prezados ouvintes, começa a jogar para fora todos os seus sentimentos de só querer receber, e a que viviam em um mundo de 100%. Olha que coisa magnífica. Quando nossos pais viviam em um mundo de 100%, eles, ao entrarem no pecado e ao seu vaso ser diminuído para 1%, é-nos dito que ele ficou tão angustiado, choraram tanto, a dor foi tão grande, que Adão começou a bater no seu peito. E naquele mundo inferior que ele estava, ele batia fortemente em seu peito. E ele então chegou a morrer. Adonai então desceu. O conhecimento da Torá oral então nos conta que Adonai tomou pelas suas mãos novamente e o trouxe à vida. Adão novamente, ao perceber que estava vivo, quando ele novamente lembrou que ele tinha, quando ele tomava a sua roupa, sabe, prezados telespectadores, antes da transgressão, os nossos pais, ele tinha uma roupa especial, era roupa de luz, e esta roupa conhecida com taquion, o taquior. Então era uma roupa que Adonai vestiu os nossos pais, era Sherinah. Por isso que eles estavam nus, mas não se tinham vergonha, porque eles estavam vestidos com uma roupa especial, uma roupa de luz, prezados telespectadores. E esta roupa, ela protegia eles e também fazia com que eles se deslocassem até as mais longínquas fronteiras da galáxia e do universo. Ele ia para qualquer ponta do universo, tanto o macho como a fêmea. Quando então os nossos pais perceberam que perderam tudo isso, a percepção que ele tinha de 99%, exatamente quando ele perdeu todas estas magníficas, esta conexão gigantesca que ele tinha nesta dimensão, ele ficou tão enlouquecido que ele novamente bateu em seu peito. E novamente ele morreu pela segunda vez. Adonai desceu novamente e então fez ele voltar à vida.
Ele novamente refletiu e novamente batendo no peito com sua mão direita, ele novamente veio a falecer. Novamente o Eterno desceu. Veio e tomou novamente, se matou devido a tanta dor. Neste momento, então, prezados ouvintes, eu quero dizer a vocês que o Criador veio, ressuscitou de novo pela 7ª vez, e foi aí que o Criador, numa forma especial, numa manifestação magnífica, então o Criador passou para ele o plano do qual estou falando para vocês. Disse para o homem o porquê ele tinha que descer a um nível tão baixo, ao nível de 1%, ao nível de correção do seu vaso, ao nível de deixar o seu egoísmo, ao nível de querer imitar o Criador, ao nível de querer agora aprender a dar, ao nível de querer corrigir a sua alma, prezados ouvintes. Sabe, prezados ouvintes, então Adonai Todo-Poderoso, Baruch Hashem, ele então fez e mostrou o plano da redenção. Mostrou exatamente o que aconteceria durante o período do dilúvio. Mostrou para ele o período pós-dilúvio. Mostrou para ele os patriarcas. Mostrou para ele a saída do povo hebreu do Egito. Mostrou para ele a entrada na terra de Canaã. Mostrou também para ele a recepção no deserto em Midbar da Torá. Mostrou para ele a primeira vinda do Mashiach, que vinha como uma parte negativa. Ele não veio para trazer a Shalom na sua primeira parte. Ele veio para trazer o desejo do vaso de querer doar. Por isso que lá em Matitiahu 5,17, no aramaico, já está corrigido na Peshita, prezados ouvintes. Por incrível que pareça, nos diz ali: eu não vim destruir. Este foi o objetivo principal, exatamente prefigurado pelo Cordeiro, e depois disto exemplificado, tipificado lá, quando Mashiach, ao morrer, o objetivo dele era tipificado durante milênios, por isso que cessou após a sua morte, como está lá em Daniel, e plenamente confirmado pelo código da Torá, irrefutável, quando lá no código da Torá fala o seu nome, Kadosh, o que faria, está lá o seu nome nos códigos, Yeshua. E então, prezados ouvintes, o objetivo é fazer com que os desejos egoístas fossem corrigidos, e uma vez corrigido, o homem retornassem para a Torá. E o Criador começou a mostrar também a sua segunda vinda. Começou a mostrar detalhes e começou a mostrar que um dia você, Adão, irá ser novamente restaurado ao universo, em que a conexão sua será tanto quanto
será muito maior do que antes. E então Adão não mais se matou, prezados ouvintes. Ele aceitou agora o seu destino. Aceitou ele esvaziar o seu vaso. Aceitou a passar por este mundo de dor. Mundo de 1%, prezado telespectador. E então, imediatamente, prezados ouvintes, o objetivo, cada lei, cada mitzvot, cada mitzvah da Torá que você guarda, você então esboça o desejo de doar. Quando você faz uma sadakah, quando você dá o dízimo, quando você guarda o Shabat, quando você guarda as festas, quando você guarda os Shabatotes, as festas anuais marcadas pela lua de abril. Sabe, prezados ouvintes, existem grupos que trabalham para destruir e desviar você da Torá. Inventam calendários e mesclam com o Shabat fixo e móvel. Cuidado com estes grupos que estão destruindo. Os calendários nada tem a ver com o Shabat dado a Yehoá deu para o povo. Quando você guarda cada lei da Torá, quando você guarda 613 mitzvot da Torá, prezado telespectadores, você está criando o desejo de doar, o desejo de dar. Você então começa a corrigir seu vaso. Imediatamente você corrige o seu vaso, que novamente começa a criar um corpo espiritual de luz. À medida que você guarda os mandamentos, à medida que você estuda a Torá, à medida que você começa a voltar para as mitzvot, à medida que você faz a sua Brit Milá, homem, à medida que você faz cada mandamento, cada estatuto, quando você não mais come peixes de couro, quando você não mais come caranguejos, quando você não mais come carne sufocada com sangue, cada mitzvah que você guarda, você, prezados ouvintes, está purificando o seu vaso. Você está jogando para fora os desejos egoístas. E você está retornando para a Torá. Foi este o objetivo da vinda do Mashiach. Foi este o objetivo da manifestação do Mashiach. A primeira manifestação dele foi isto: tentar levar o homem a um ponto básico que era o perdão. Era exatamente a prefiguração dada ali em Vaikra, quando era feito a morte do Cordeiro. O perdão é dado ao indivíduo, e o indivíduo novamente reingressava novamente na guarda da Torá. E então, prezados ouvintes, os vasos não conseguirem esta purificação. Estes vasos são julgados. E o Criador continuamente trabalha para que aqueles vasos que não conseguiram ser purificados, aqueles vasos que não conseguem jogar para fora os desejos egoístas. O mundo, prezados telespectadores, é um mundo controlado pelos desejos egoístas. E poucos vasos vão conseguir purificar-se completamente. Lembre-se, quando você deseja guardar a Torá do Eterno, quando você deseja fazer a vontade do Eterno, quando você estuda a Torá, e quando você coloca-se no ponto de arrependimento para voltar para a Torá, você então encontra com o Mashiach interno e encontra com o Mashiach externo. E o desejo contínuo de você querer crescer só depende de uma coisa: de querer imitar o Criador,
de querer agora dar também. Então, cada mitzvah da Torá é o desejo pleno do homem querer voltar para o Criador e não desejar mais os desejos egoístas. O pão da vergonha. Você pode perceber, prezados ouvintes, que o mundo funciona à base de dinheiro. Hoje, os homens pregam por dinheiro. As pessoas vivem simplesmente para alimentar os seus desejos egoístas. E eu quero expressar aqui, prezado telespectador, que o Criador de todas as coisas, Ele está prestes a chegar em um ponto, um clímax, em que Ele vai destruir todos os vasos. E os vasos que voltaram para a Torá, estes vasos, prezados telespectadores, serão restaurados. Em um mundo onde a conexão será com Ele. Este mundo, prezados ouvintes, chama-se Olam Rabá. No mundo onde vivemos hoje, que é o mundo do Olam Hazé, é o mundo do egoísmo. No Olam Rabá é o mundo do altruísmo. É o mundo onde os desejos somente somam-se para doar. É um mundo que não tem mais dor. É o mundo do Mashiach. É o mundo em que o Mashiach vai manifestar-se pela segunda vez. Sabe, prezado telespectadores, o Mashiach está prestes a voltar. E agora eu quero falar seriamente com você, prezado ouvinte. Quando o Mashiach voltar, agora, e ele já pode estar no meio de nós, ele vai criar neste momento, vai permitir neste momento, vocês estão vendo a televisão, vocês estão vendo exatamente os meios de comunicações de massa, que a economia mundial não está bem. Você está vendo que a depressão econômica está explodindo no mundo europeu. Vocês estão percebendo que as guerras cada vez mais estão avançando. Como o Papa disse, eu não me esqueço quando ele disse, o Papa Francisco, quando ele falou que nós, de fato, já começamos a Terceira Guerra Mundial. E de fato, prezados ouvintes, estes constantes ataques aos grupos cristãos, muçulmanos, que fazem contínuos ataques, matando o grupo da ISIS, a estes constantes ataques da Rússia a determinados lugares do mundo, vivemos em um clímax, onde o apogeu, o ápice de tudo isso, nós vamos desencadear uma Terceira Guerra Mundial. Nós já estamos percebendo, prezados ouvintes, que as nações cada vez mais estão se irando contra Israel. E é interessante notarmos, prezados telespectadores, que é inevitável que no auge desta guerra, as nações vão perguntar-se uma para a outra: ué, por que estamos brigando irmão contra irmãos? Nosso alvo é Israel. Bem diz a profecia, um Armagedon se aproxima. E eles vão se unir. Por isso que está profetizado no capítulo 37 e 38 de Ezequiel, o momento que eles vão se unir. As Nações Unidas vão então estar atacando Israel. Aproximadamente 70 nações vão se unir e vão atacar Israel em um grande Armagedon. Neste Armagedon, prezados telespectadores, quando as nações atacarem Israel, as forças de Israel de defesa, IDF, exatamente a força de defesa de Israel, só vai suportar 2 dias o ataque das nações. E então vão simplesmente perecer. Neste momento, então, eles vão entrar em Jerusalém. E lá em Jerusalém, eles vão controlar tudo. Não mais o governo
de Netanyahu terá controle sobre Israel. Israel vai ficar à mercê dos gentios. E durante este período vai haver muitas pessoas sofrendo, muitos sequestros. O controle das Nações Unidas agora vai se expandir por toda a Eretz Israel. E vai tomar controle do governo. E no auge de tudo isso, no momento em que eles dizem, então, paz e segurança, é o momento que o Monte das Oliveiras se parte para a direita e para a esquerda. O Monte das Oliveiras, então ele se rompe, prezados telespectadores, e é o momento em que o Mashiach se manifesta. E neste momento que o Mashiach, prezados ouvintes, se manifesta, no auge da sua manifestação, ele toma o controle de volta de Jerusalém. Sabe, prezados ouvintes, o desejos egoísta, as clipotes egoístas desejam o templo, o local de adoração. Eles ali desejam porque ali quem tem o controle controla o mundo. E é um fato. Mas neste momento, prezados telespectadores, nesta hora, o Mashiach só permite entrar em Jerusalém. Ele só permite entrar quem de fato tem os desejos egoístas, tem as almas que pecaram, já está corrigida. Ele então permite entrar na cidade. O critério que o Mashiach vai usar para deixar você entrar em Jerusalém é o critério do espelho da alma. Ele faz um scanner no teu coração. Ele faz um scanner na tua alma. E ele vê, não que está no exterior. O Mashiach não vê se tu tem uma barba linda, branca ou preta. O Mashiach não vê se tu tem um bigode e nem um talite na cabeça e nem um kippá na cabeça. O Mashiach, ele não vê se você tem um tissi, nada disso. Ele ali está vendo, ele passa um scanner na tua alma. Imediatamente quando ele passa um scanner na tua alma, ele então percebe se você é digno, se você fez a correção das clipotes, se você fez a correção do seu egoísmo, se tua alma deseja a Torá, se tua alma deseja voltar para a Torá do Eterno. Se tua alma quer novamente voltar, tem um coração puro, tem um coração que deseja, que quer amar o Eterno, que quer se livrar dos desejos egoístas. Nesta dimensão, o Mashiach então permite o indivíduo entrar quem ele quer em Jerusalém. É o momento então que durante 7 dias ele faz tremer as montanhas em Jerusalém. Os mortos, inclusive o que trouxe o povo para atacar Israel, inclusive o príncipe de Tubal e Meseque é morto. E durante aquele período, ali em Jerusalém, ele é sepultado. Este príncipe de Tubal, tudo indica que é o Barack Obama, que vai conduzir a um grande ataque ao povo de Israel, prezados telespectadores. E quando isso se cumprir, imediatamente os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E os santos com ele, que já estão ao lado dele, os santos Kadosh que estão do lado do Mashiach, então verão a Kevod do Hashem. E os justos, então, ressuscitarão em toda parte da terra. E neste momento é que o Eterno, Todo-Poderoso, bendito seja o teu nome, Yud, Rei, Vav, Rei, com os vasos completamente corrigidos,
tantos mortos que corrigiram os vasos e os santos que estão com ele, tanto quanto aqueles que são puros que estarão vivos, neste momento serão revestidos de uma roupa de luz, de táquio. Novamente serão revestidos de uma quevode magnífica do Criador. A estes a correção foram feitas, porque eles desejaram as mitzvot. Eles não questionaram as mitzvot. Eles desejaram fazer a vontade de Yah. Eles quiseram fazer a vontade e guardar as mitzvot. Eles fizeram a techuvá. E o Mashiach agora, com o sangue de todos os judeus mortos, desde a primeira século, os judeus de todas as eras, até os nossos dias, os judeus que foram mortos pelas mãos dos padres, judeus que foram mortos pelas mãos de Lutero, judeus que foram mortos pela mão do mundano, aqueles a quem ele tantos odiaram, porque não quiseram se livrar dos desejos egoístas, não quiseram se livrar de uma alma ruim, não quiseram se livrar de uma vida de pecaminosidade, não quiseram se livrar da transgressão da Torá, mas desejaram, se apegaram aos desejos impuros, aos desejos não santificados. Estas almas então não poderão entrar, e seja lá quem for, rabino, ou gentil, ou seja judeu, ou grego, quem seja que for, no momento que isto se processar, prezados ouvintes, então acontecerá que o Mashiach colocará as suas mãos, e então o planeta vai explodir todo. Chuva de fogo vai vir do Shammai, para que se cumprir o que está escrito em 2 Quefas 3, versículo 10. E o dia do Senhor passará como ladrão, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos ardendo se disparão. Ezequiel também, prezados telespectadores, fala sobre isso, quando ele fala, e virá o Mashiach, e os montes se derreterão, e as casas se derreterão diante do Senhor, diante do furor da sua ira. E então, prezados telespectadores, todos os montes e outeiros são aplainados, porque eles derretem como cera. As casas dos ímpios são destruídas como cera. Mas aqueles que estiverem na Rússia, no Brasil, na União Soviética, na China, no Japão, em toda a Europa, em todo o Brasil, nesta hora, aquelas pessoas que são puras, aquelas pessoas que têm um coração voltado para a Torá, aquelas pessoas que têm um desejo de doar, de corrigir seu vaso egoísta, aquela pessoa que tem um desejo de voltar para as mitzvot, aquela pessoa que fez techuvá, que desejou voltar para Hashem. Imediatamente, prezados telespectadores, estas pessoas então não morrem. O fogo vem e ele fica intacto, nem sua casa é destruída, nem sua família é destruída. Mas aquelas pessoas que não desejaram, aquelas pessoas que desejaram alimentar os desejos egoístas, aquelas pessoas que foram maus continuamente, aquelas pessoas que foram na onda de seus pastores, continuaram a servir aos deuses da mitologia, a Jesus e a Deus, continuaram a servir aos deuses que instituíram desde a Babilônia antiga suas festas, Carnaval, Natal, Ano Novo, São João, Páscoa. Todos estes mandamentos destes deuses são para satisfazer o egoísmo, satisfazer os desejos egoístas, principalmente a idolatria. Aqueles que não quiseram sair da Trindade, aqueles que não quiseram sair da quebra das mitzvot, estas pessoas serão mortas. E toda a terra então sairá, tanto em Jerusalém como no mundo todo, e sepultarão seus corpos por 7 meses, como está escrito em Ezequiel. Prezados telespectadores,
Você desceu neste mundo, no mundo de 1%, para corrigir o seu vaso. Adão viu tudo isso e ele se conformou com a sua dor. Ele deseja voltar e ele venceu. O vaso dele foi corrigido. Você precisa voltar. Você, prezado telespectador, precisa agora voltar para a Torá. É o último aviso que você está recebendo neste DVD. Você que está cansado de muitos alugarem seus ouvidos e tentar desviar você da Torá. Tem um grupo que, quando você conhece a Emet, a verdade do Eterno, começa a trabalhar em sua cabeça e diz: olha, este sábado que você está guardando não é verdadeiro, é sábado gregoriano. Mentira! Eles mentem calendário lunar, aí eles mesclam com o sábado, e aí eles jogam com você, aproveitando-se de sua ignorância. Nunca, Juliano, prezados ouvintes, nunca, jamais, nunca Gregório mudou sábado. Mas eles tentam fazer sua cabeça para desviar você da Torá. Assim também tem um grupo que teimam dizer que o nome é Yahushua quando você pede documentos. Vamos me ter documentos? Cadê? Eu tenho provas. Está aqui a prova que o nome é Yeshua nos manuscritos do primeiro século. Está aqui a prova. Mas, infelizmente, prezados telespectadores, eles continuam ensinando a mentira ao homem, ensinando, tentando desviar até o último momento. Tem outro grupo que tenta dizer que o nome não é esse, que o nome não é aquele, e faz uma confusão terrível. Tudo para satisfazer, prezados telespectadores, os seus desejos egoístas. Tudo para satisfazer, prezados telespectadores, os desejos mais egoístas da alma. A estes vasos que não foram corrigidos, não estarão no Olam Rabá. Corrija seu vaso, prezados ouvintes. Yeshua, falando sobre isso, ele disse: ali haverá choro e ranger de dentes. Convido-lhe para que você faça techuvá, faça sua Brit Milá. Venha, homem, venha, mulher, volte, esvazie os seus desejos egoístas, mulher. Somente assim, mulher, somente assim, homem, quando os desejos egoístas da sua alma forem esvaziados, é aí que a luz descerá para o teu vaso. Somente quando os desejos egoístas forem até o mais fundo do poço, e que você não mais tenha desejos egoístas, quando você olhar para a Torá, então a luz de Yah vai descer sobre você, e o teu vaso vai se tornar um caminhão para receber toda a água. O universo de 1000% tu vai retornar novamente. O mundo da conexão plena, com todo o prazer, com todos os sentidos, com todo o esplendor, com toda a beleza. Este é o mundo que te aguarda. É o mundo do Olam Rabá. Baruch Rabá, Beshem Adonai. Baruch Beshem Adonai. Volta para adorar, prezado telespectador. Baruch Hashem Adonai. Agora, olha para mim, venha comigo, faça o Shema comigo, prezados ouvintes. Eu quero que você faça o Shema comigo. Me dê sua mão, me dê sua mão e me ajude a tornar você de volta para a Torá. Eu quero que você agora me dê sua mão e venha para a Torá do Eterno. Deixe aqueles que comem sua alma, aqueles que trabalham para dizer que Yeshua não é Mashiach. Yeshua está plenamente codificado nos códigos da Torá.
A CIA, prezado telespectador, gastou 8 milhões de dólares para provar que os códigos nos níveis mais altos da Torá, tudo era mentira. E depois de meses de pesquisa, comprovou ao contrário. E lá está uma Shia, a primeira para retornar o vaso para a Torá, a segunda para elevar o vaso para o Olam Rabá. Volte para a Torá. Me dê sua mão, querido telespectador. Me dê sua mão, querido telespectador. Pegue na minha mão. Deixe eu te abraçar, querido. Não chore. Venha. Vamos voltar para a Torá. Shema Israel. Adonai Eloheinu. Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leoleu Vaed. Ve'avatai ki Adonai Elohecha Uvechol nefashecha uvechol yodecha V'chayucha devarim hali asher Elohim le'tzavecha Chayo al levavecha V'shunatem levanecha v'dibachcha bam V'shbetecha v'dereu v'shkubecha v'gumecha U'kshatem leot al yadecha V'chayu letotafo be'yemecha U'ktavatem mezuzot beitecha U'visharecha Baruch Haba, Beshem Adonai, Baruch Hashem Adonai. Até o próximo encontro, Baruch Hashem. Amém e amém, Adonai, Todo-Poderoso. Nós temos aqui o livro Cristianismo Sofisma Secular, quase 600 páginas. Neste livro você encontra todos os documentos que desmascara, exatamente confirmando dentro de uma bibliografia riquíssima tudo aquilo que nós falamos aqui nesta oportunidade. Nós também temos o livro Igreja de Cristal. Vocês poderão ver que o próprio Sabino disse que o cristianismo começou ali com Constantino, não foi antes. Exatamente, está aqui a Igreja de Cristal, um best-seller. Isso aqui desmascara completamente todos os teólogos do mundo inteiro. Para aqueles que querem saber sobre a guerra Armagedon, Israel, foco das atenções mundiais. E para aqueles que desejam saber sobre o nome do Eterno com maior clareza, nós temos o Nome do Eterno, um best-seller, um livro fantástico que vai te ajudar espiritualmente. Nós também temos o livro Nossas Festas. São 5 livros fantásticos que te ajudam a fazer a techuvá, ao retorno. Este retorno que Sabino não quer que você faça, prezados telespectadores. Também nós temos a Peshita. A Peshita, ela vem com uma capa dourada, exatamente uma capa dourada. E você pode, então, essa é a de luxo. Essa Peshita, você pode... E nós temos aqui a versão da Peshita. Interessante que o Sabino, falando mal da Peshita, ele começa a pensar que a palavra Peshita nós pegamos do termo siríaco Peshita. Falta de conhecimento dele, porque não consulta. Ali ele está descarregando um ódio, um veneno, somente ódio por causa que Babilônia está caindo. Gente, a palavra Peshita... O termo pechar em hebraico é a primeira interpretação das Escrituras, que significa simples, exatamente isso.